Meu nome é Silvia Câmara, eu sou promotora titular da 3ª Promotoria de Justiça de Carpina desde 2015, que trabalha com as curadorias da educação, da infância e juventude e do consumidor. A audiência pública foi marcada pela minha pessoa, envolvendo os dois municípios, Lagoa do Carro e Carpina, e as principais personagens, ou seja, a rede de proteção, secretarias de educação, inclusive do Estado, procuradores dos municípios, conselhos tutelares, CREAS, CRAS, CAPS, visando, sobretudo, a gente trabalhar essa questão da violência nas escolas, a segurança nas escolas, Lógico que tem uma alusão a essas últimas apreensões no município de Carpina, envolvendo alguns adolescentes, sejam trazendo objetos pérfuro-cortantes ou cortantes para a escola, ao desconhecimento da família, sob a justificativa de uma possível defesa, quando eu expliquei para eles que essa defesa também poderia gerar um dano para com eles, porque eles iriam responder a um processo e poderiam machucar alguém nessa possível legítima defesa arguída por eles. E com relação aos adolescentes que foram apreendidos, compartilhando imagens, anúncios de um possível homicídio no dia 20. É sabido que no dia 20 de abril de 1999, em Columbine, no Colorado, a Columbine High School, ocorreu um massacre. Esse massacre foi praticado por dois estudantes, o Eric e o Dylan, que tinham sido adolescentes que já tinham passado por programa de reeducação na justiça local, em virtude de prática de um furto. E, através de um site criado pelo Eric para jogos, depois ele conduziu esse site para arregimentar informações e no diário pessoal dele, ele passou a programar esse ataque com armas, munição e bombas. Quando os adolescentes fazem alusão ao possível homicídio no dia 20, eu notei que os que eu ouvi não tinham noção do que seria o dia 20 de abril, do que seria esse massacre em Columbine. E quando eu passei a relatar, eles tiveram a dimensão da gravidade, da quantidade de pessoas que foram mortas. Na época, na escola, foram 12 alunos, incluindo os próprios assassinos, eles se mataram, ou seja, suicidaram-se, e uma professora, além de 21 feridos e outros que morreram em consequência das lesões. Então, assim, eles não tinham noção, estavam fazendo aquilo por brincadeira, e o que o Ministério Público chamou a atenção desses adolescentes foi o senso crítico e uma visão da conduta deles diante do pânico instalado na sociedade, e nesse caso carpinense. A gente não teve nenhum caso em Lagoa do Carro e tivemos outros 2 casos que estão em vias de investigação também, de alunos levando arma branca com a justificativa de defesa. Nem com a justificativa de defesa, nem de ataque, isso pode ser permitido. As escolas, elas vão desempenhar um papel importante dentro do âmbito escolar, mas antes da escola o aluno sai de casa com esses instrumentos. Então, os pais, eles precisam estar vigilantes com relação às redes sociais dos seus filhos, com relação às bolsas dos seus filhos, às amizades deles. Precisa conversar, debater o assunto e não só proibir, ou seja, o diálogo dentro de casa e a autoridade. Esses adolescentes, essas crianças precisam saber que devem respeitar seus pais, cumprir com as regras familiares que são impostas, porque podem sofrer reprimendas, que são os ditos castigos familiares. Cada família vai ter sua regra. Na escola existe o regimento interno, cada escola tem seu regimento. Lá é especificado quais são os casos que vai se aplicar uma pena disciplinar, ou seja, uma penalidade que vai da advertência até a transferência. E isso é analisado não só pelo professor, como gestor, mas pelo conselho de escola. E essa regra prepondera. E, em último caso, vem a polícia militar, civil e o Ministério Público com o Judiciário, no caso da prática de um ato infracional. Então, ameaçar em redes sociais, anunciar um possível massacre, é um ato de terrorismo previsto na legislação federal, em que, se for adulto, fica preso, porque a pena é de 12 a 30 anos, é uma pena altíssima, semelhante ao do homicídio, e cabe uma prisão preventiva. Eu sou promotora de justiça que atuo já há uns 6 anos nas audiências de custódia, e um dos requisitos para se pedir a prisão
ao quanto da pena. No caso desses adolescentes que estão portando arma branca, ameaçando em redes sociais, a gente tem que entender a estrutura familiar e como eles estão inseridos dentro da escola. Todos os que me foram apresentados não têm nenhum histórico ruim dentro da escola. São meninos que passam de ano, que nunca sofreram nenhuma penalidade, que têm um bom relacionamento, praticam atividade física, reconheceram o seu erro e estão tentando mudar a sua história, saindo desse perfil de anúncio de um possível homicídio, um possível massacre. O Ministério Público, na minha pessoa, junto com todos os agentes que atuam na rede de proteção, porque eu também atuo na rede de repressão, a gente está em alerta, em estado de alerta. Mas não só até o dia 20, o dia 20 é uma referência em termos de história, mas constantemente. Já participei de algumas palestras em algumas escolas aqui, visando trabalhar essa atuação do Ministério Público e o comportamento desses alunos diante da prática de possível ato infracional, mas estou aberta para possíveis palestras e para um acompanhamento mais firme dessas escolas que tiveram esses registros ou de outras que forem necessárias, né? Eu insisto em dizer, o 197 e o site que é do Ministério Público e do Ministério da Educação, a nível nacional, está aberto a denúncias. E não precisa necessariamente se identificar, certo? O mais importante é identificar quem seriam os autores, as provas, né, com fotos dessas postagens, com esses escritos e prova material, com a prova do que foi feito, para a gente tomar as medidas. Doutora, esse caso a imprensa acompanhou passo a passo, os 2 episódios em Carpina, da 4ª e da 5ª. E Vossa Excelência falou com detalhes do que viu, do que percebeu, sentiu nos adolescentes, os 4 da 4ª e os 3 da 5ª. Então, depois de tudo isso, qual foi a punição tomada, qual foi a atitude tomada, aliás, o que foi feito por parte do Ministério Público? Durante a oitiva informal feita por mim, com a minha equipe, a gente orientou não só a família, no sentido de exercer um poder de vigilância e guarda muito maior, mas também o próprio adolescente de ter uma consciência dos seus atos. Eles vão responder a procedimento especial de menor, eles vão ser representados. Esse processo vai gerar uma audiência com a juíza, gerar uma audiência também de instrução com testemunhas, e eles vão ser responsabilizados com a medida socioeducativa. Não está excluída a possibilidade de requerimento de internação provisória desses adolescentes. Tudo vai depender do comportamento deles, né? Então, a gente não deixou internado, mas eles continuarão a ser monitorados e continuarão a ser fiscalizados. E a qualquer momento o Ministério Público pode pedir a internação provisória deles. O que é uma internação provisória? Equiparado a um criminoso adulto. É uma prisão preventiva, que se fica 45 dias internado no CENIP. E a gente faz isso com adolescentes que ofendem a sociedade ou que ofendem um terceiro, como é o caso de um homicídio, de um assalto, né? Que termina machucando. Então, assim, em proteção à sociedade, eu posso reverter minha posição a qualquer momento. Doutora, a senhora terminou a audiência falando que está se sentindo tranquila em relação aliviada, né, em relação às informações que recebeu, mas também mostrando preocupação diante daquilo que não está exposto, não se sabe ainda. Como é que a senhora resume esse misto de sentimento em relação ao que a senhora ouviu, tudo que a senhora ouviu nessa tarde? Eu acho que tudo está oculto, né? A gente tem medo. E esses informes dos últimos dias para mim foi porque foi descoberto. E o que não está sendo mostrado, por medo de algum colega que viu e não quer mostrar, não quer ser testemunha, por medo de algum professor, algum gestor que não quer sair da porta da escola e ter sua vida em risco, isso é o que me deixa receosa. Porque quando aparece para mim, eu vou tomar as providências. E quando não aparece, a gente pode ser surpreendido. Então, é um apelo que eu faço aos pais, né? E a toda a rede de educação, que no mínimo sinal, certo, indicativo de que o seu filho, o seu aluno, né, tem possibilidade de estar anunciando, de estar ameaçando, de estar portando uma arma, de estar fazendo indicação de uma possível prática de homicídio, que acione as autoridades, que não fique com aquilo para si. Isso não é útil. Isso vai
fazer mal à sociedade carpinense. Então é importante que esse pânico instalado seja desestruturado com essas denúncias. E a gente está de portas abertas, como eu disse, para receber qualquer tipo de denúncia, inclusive anônimas. Doutora, durante o evento, e já tinha sido anunciado, o município reforça a compra de detectores de metais. Como é que o Ministério Público vê essa medida, que é uma medida para tentar prevenir já na entrada da escola? Essa questão do detector de metais, a gente vai trabalhar juntamente com a Procuradoria do município de Carpina, com o secretário da Educação, como vai ser utilizado, para ele ser utilizado de forma preventiva e não de forma hostil. Né, que quebre o clima de paz dentro de uma escola, porque a escola é um ambiente de acolhimento. E foi isso que eu tentei, começando a minha audiência, passando, né, a audiência pública, passando essas informações, que a gente não... quando passa por um detector de metais, inclusive no aeroporto, por exemplo, a gente se sente constrangido, mas geralmente você é adulto, já tem a sua maioridade e a criança já está junto do seu pai, da sua mãe, já foi orientado. Mas na escola a criança vai estar só, na hora que for, e o adolescente vai estar só. Então, a gestão, a Secretaria da Educação, a Procuradoria do município precisa estabelecer algumas regras para o uso desse detector, se forem utilizados. Durante o evento, a audiência, a senhora tocou no assunto, doutora, e eu pergunto se já chegou ao Ministério Público, se é de seu conhecimento de forma oficial, um outro vídeo de um adolescente, portanto, mostrando um kit escolar, aí teria enxada, foice, marreta, enfim, e facas também. Sim, o vídeo já chegou ao meu conhecimento e eu orientei o Conselho Tutelar em identificar esse adolescente e me apresentar. Mas eu já vi também. É de Carpina? É de Geraldo do Carro? O que foi dito foi que ele é de Carpina, certo? E ele faz até de uma forma cômica, né? De que ele tem... O meu lápis é isso, é uma peixeira, é uma faca, é uma foice, é um machado e é uma enxada. Marcador. Um marcador, exatamente. E assim, a gente tem que conversar porque esse tipo de vídeo, ele não é útil. Não é útil. Doutor, agradecemos sua atenção mais uma vez, sempre solicita com a imprensa e atende de forma muito cordial, que é peculiar de Vossa Excelência. Fique bem à vontade em suas colocações finais, fazer algum arremate se a imprensa não perguntou e queria colocar, o espaço é esse. Forte abraço, muito sucesso e vamos com essa parceria, a imprensa de Carpina, com o Ministério Público, com o Judiciário, para combater tudo isso. Eu agradeço demais a forma responsável que a imprensa está lidando com isso, porque nós estamos tratando de questões envolvendo crianças e adolescentes. Então, a gente tem que cumprir a lei com relação ao resguardo do nome e da imagem deles, certo? E eu estou à disposição para trocar ideias, para discutir, e estou exigindo o cumprimento dos fluxos nas escolas, pela Secretaria da Educação, de Saúde e de todas as entidades que hoje estavam aqui presentes. Esses fluxos são necessários ser seguidos e o Ministério Público está atento a tudo e à espera de qualquer denúncia para fazer a nossa parte, cumprir nossos turnos.